Primeiro, quero agradecer vocês separarem um pouco de tempo aqui para essa conversa. Acho legal ter essa oportunidade, uma coisa que no começo da graduação seria interessante ter tido essa possibilidade de ver um pouco os rumos possíveis para a carreira, né? Mas é engraçado porque foi muito estranho quando me chamaram para vir falar aqui, porque eu não fui, assim, a gente está vendo uma mesa de tradução, mas eu não entrei na pós na tradução, por exemplo. Fazendo pós-literatura, e um pouco porque eu direcionei para a tradução, um pouco porque o acaso quis, eu fui fazer alguns trabalhos nessa área. Bom, então, sou especialista em teoria de tradução, sou especialista em metodologias, tecnologias e tal, mas posso falar um pouco da experiência, que é traduzir, que foi o meu percurso que me trouxe até aqui. Eu não sei exatamente quais são as dúvidas de vocês, mas aí vocês estão falando conforme surgirem. Primeira vez que eu fui traduzir alguma coisa assim foi quando eu estava... Foi um pouco depois que comecei a fazer a iniciação científica, que foi... Bom, essa foi uma inclinação que eu tive a inclinação para a literatura, o movimento que eu fiz em direção a área foi a literatura. Antes disso eu cheguei a trabalhar em outras coisas, trabalhar um pouco em editora. O mais estranho foi, eu trabalhei no Banco do Brasil. Quando eu entrei na faculdade, já prestei concurso público, fui para o banco. E aí eu percebi que na verdade eu queria mesmo trabalhar com literatura, eu pedi demissão do banco para fazer iniciação científica. Eu troquei um salário do banco para receber a bolsa da FAPESP. Mas foi importante porque nesse momento foi quando eu comecei a fazer a iniciação com a Cláudia. E quem aqui conhece a Cláudia um pouco, a Cláudia Pini, professora de francês, sabe que você vai se orientando dela, você não vai ficar isolado, assim, porque vem no pacote, se orientando da Cláudia, fazer parte do grupo Criação e Crítica. E a Dani está aqui, faz parte do grupo, o Léo também, eles sabem bem. E foi muito importante esse primeiro movimento, porque primeiramente a gente lia textos, discutia alguns textos de teoria literária, mas também nesse momento começou a ser feita a revista Criação e Crítica, que é uma revista agora que já deve estar aí no seu 12º, 13º número, né? E foi muito importante por quê? Porque, bom, pensando aqui, eu não sei em que ano vocês estão, não sei como vocês estão se sentindo na área acadêmica, mas eu estava com 21 anos, eu estava começando a aprender a escrever um artigo, alguma coisa assim, e é muito bom você ter esse movimento de acolhida, com outras pessoas que já estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, etc. E foi nesse momento que eu tive a oportunidade primeiro de publicar um artigo. Eu estava estudando Camus e Baudelaire na época. E em segundo lugar, no número 4 da revista, que eu ia mostrar até aqui, mas a gente está sem internet, eles me escolheram para traduzir simplesmente um prefácio do Rousseau. Nunca tinha traduzido nada, e aí chegaram, era um número sobre autobiografia, e a Amélia, que eu tinha mestrado, ela estava pensando em traduzir o prefácio das Confissões do Rousseau, um manuscrito de Neuchâtel. Eles fizeram a proposta para mim, e falei, bom, vamos ver, né, o que dá, né? Eu ainda não tinha feito intercâmbio para a França, tinha um conhecimento, um quarto de francês, mais ou menos, mas também não era longo, 8 páginas, 9 páginas, né? E é muito importante, né, nesse primeiro momento, nessa primeira atividade que eu fui fazer em relação à tradução, foi que eu tive um amparo, né? Eu não fiz sozinho a tradução. Aliás, isso vai ser uma coisa que eu vou falar toda hora para vocês. Em nenhum momento do pouco que eu fiz de tradução até agora, eu estive sozinho. Sempre tinha uma outra pessoa para ou ler a tradução comigo, ou discutir, ou melhorar alguma coisa. Nesse momento era fundamental, porque foi a minha primeira tradução. Eu não sei se vocês já se arriscaram a traduzir, não sei se vocês já estão trabalhando com isso, mas no começo há muitos problemas. Então foi muito importante nesse primeiro momento. Foi a minha primeira fé que eu coloquei um pé na tradução, foi a tradução meio que vindo atrás de mim, mais do que eu indo em direção a essa atividade. Depois eu terminei a iniciação, e aí eu fui para a França,
estudar a Paris 7 um tempo, né? E aí eu tive um pouco essa inclinação para querer trabalhar com a tradução de novo. E aí foi porque eu tinha trabalhado com o Camus na época, na iniciação, e eu tinha tido a oportunidade de ler os cadernos dele. Os cadernos, ele escreveu 9 cadernos, desde 35 até 59, e são publicados na França são publicados em 3 volumes, chamado Camus. Cada volume tem 3 cadernos, né? E são caderninhos de anotações do escritor. Ele colocava de tudo assim, nesse material. Ele colocava, sei lá, ele estava lendo um texto, ele citava o trecho que ele estava lendo. Ele pensou em escrever um trecho do Estrangeiro, ele ia lá e colocava um trecho do Estrangeiro. Ele acordou de madrugada em Paris, tendo uma crise, ele anotava a crise dele em Paris. Então tinha de tudo. Peça de teatro, trecho de peça de teatro. Romance e a peste, trecho da peste. Ensaio e núpcias, um trecho de núpcias. Então, pra gente, no caso, a gente agora eu falo, porque foi um projeto que eu comecei a pensar e fazer junto com a Samara, de novo tem mais uma pessoa comigo, eu não estou sozinho, que é orientanda da Cláudia e que hoje faz o doutorado sobre o Camus, está terminando até. E a gente pensou, por que não, né, tentar trazer esse material para o Brasil, um escritor tão conhecido e um material rico, né, vamos tentar, a gente foi então se aventurar. Quando eu estava na França, eu já comecei a fazer isso um pouco. Foi um pouco também uma aproximação íntima minha com o material, com os cadernos, porque quando eu terminei a iniciação científica, uma das críticas que recebeu o meu relatório, no grupo lendo o relatório final, foi que era uma linguagem muito impessoal e que faltava me colocar mais no texto, eu tentar atribuir uma personalidade maior ao texto. E um pouco nessa busca, nesse momento de viagem, nessa busca de uma escrita mais íntima, foi também que me aproximei dos cadernos mesmo do Camus e dessa tentativa de tradução. Quando eu cheguei, então, lá para 2011, a gente chegou e a gente de fato traduziu os 3 primeiros cadernos, apresentou para a editora Record, que é a que publica o Camus no Brasil. A gente não obteve sucesso, eles estavam com o programa meio cheio e tal, eles não aceitaram nesse momento. Mas a gente ainda acreditava que podia realizar essa publicação, porque em 2013 seria o centenário do Camus. A gente aproveitou então o contexto também, seria o centenário e haveria algumas atividades em torno do escritor. E a gente deixou ali a tradução e foi fazendo outras coisas junto. Eu, nesse momento, eu entrei no mestrado, pensava em fazer mestrado sobre tradução dos cadernos, mas aí na literatura, eu estava meio um pé aqui, outro ali. Fiz tópicos de tradução, que é uma disciplina que tem na pós-graduação, agora você pode entrar em tradução mesmo, né? E essa foi uma disciplina muito enriquecedora, porque é uma matéria que tem, que no caso, acho que ainda tem, mas a Luísa Zen aqui dá aula, que é do alemão, e depois começa a haver visitas de professores, cada um com uma especialidade diferente. Então, um fala de tecnologia de tradução, outro fala de uma metodologia, outro fala de outro, etc. E ao longo do curso, depois, a metade da aula era dedicada a seminários em torno da tradução de cada um. Então tinha gente que falava de legendagem, tinha gente que falava de tradução de romance japonês, gente que falava de romance russo, eu fui falar dos cadernos, então foi um momento muito bom também para desenvolver essa competência. E, ao mesmo tempo, a gente estava aproveitando o centenário do Camus, a gente fez a exposição no Centro Maria Antônia sobre o Camus, a gente fez um curso sobre o Camus. Então estava vendo todo esse movimento ao redor do escritor. Você vê que não é uma coisa nunca que a gente fala assim, vou traduzir um livro e vou lançar no mercado. A gente tem que ver também o que o mercado está pedindo, de certa forma. Claro que não é só a lei do mercado, mas será que vai ser lido, será que vai ser divulgado, será que existe um contexto para aquilo sair? E aí você começa a perceber, quando você começa a se aproximar um pouco da área de edição, que existem muitas forças além do autor que vai determinar como sua obra vai ser lida, o que vai ser publicado. Muito mais do que a gente imagina. Eu até imagino que às vezes seria interessante se a gente tivesse uma optativa aqui sobre, talvez tenha na ECA, né, que é a editoração lá, mas discutir o mercado editorial, discutir o objeto do livro, né, porque a nossa leitura é muito determinada, muito mais do que a gente imagina. E isso muito depende de força de publicação mesmo, a editora que está interessada em vender, se existe um contexto de aniversário do escritor, entre outras coisas. Enfim, a gente conseguiu então, nesse contexto, ver a Verônica, a Leda falou com a Verônica, a Leda estaria aqui,
informando que a Edra estava interessada em publicar o Camus. Eles falaram até, nós queremos usar o Camus como como é que eles falaram? Era um carro de choque, não lembro, alguma coisa, um movimento assim como um grande escritor da editora, que seria. Então também tem isso, né? A editora toma o escritor como um símbolo mesmo para pegar e se lançar, né? Então a gente pegou, apresentou o trabalho, foi um trabalho de diálogo muito grande com a editora, foi muito também essa coisa, essa lapidação da tradução. A gente, de novo, a gente é tradutor e está começando. A Cláudia falou, eu falei, mas Cláudia, tem que falar com alguém que tem experiência lá para conversar com ele, né? Alguém que já tem essa noção do mercado de tradução e tal. Ela falou, não, mas é bom você falar que você está mais perto deles. Você tá acabou de sair da graduação faz pouco tempo e tal, e está ali. Então é um pouco esse movimento que a gente tem que fazer de início, se vocês não traduziram ou vocês estão começando, que é sempre voltar, é sempre uma retradução, nunca é só pegar um texto e ir lá e transpor, você está reescrevendo o texto, também tem essa noção. Então esses cadernos do Camus são do Camus, mas são meus, são da Samara também, é outra coisa que a gente escreveu aqui, né? Enfim, isso foi quando lançou os cadernos. Nesse momento, de novo, eu percebi a presença dessas forças externas à obra, que foram a Edra pagou lugar na Livraria Cultura para mostrar o livro, né? Tem essa questão da que a editora faz, é o jabá, né? Saiu artigo na Folha, saiu artigo no Estadão, saiu artigo até na Veja. A Veja, eles falaram, é engraçado, porque isso tudo determina a leitura, né, do caderno, porque dentre as várias questões do Camus é que ele criticou o marxismo. Então a Veja, quando saiu no artigo, foi colocando, olha, crítica do marxismo. Então cada um usa de uma forma, mas são forças externas, forças paralelas à obra que levam a obra a ser divulgada. Outra coisa importante, né, esses 3 cadernos, eu vou passar para vocês dar uma olhada, uma coisa. Eles saíram, esses 6 cadernos que vocês têm em mão, eles saem num só volume na França, o Carnet 1, e depois você tem mais 2 volumes, Carnet 2 e 4, e cada um concentra 3 cadernos desse. E aqui no Brasil a gente fez 3 para cada. Então tem também isso, o detalhe da recepção. Fala que deu pau. Eu estou me segurando para não falar, mas... Tem que falar, é uma escolha editorial muito particular e que deu muito problema. Exato. Estou filtrando. Não é uma questão de avaliar o que é certo e o que é errado, mas também é de mensurar um pouco o que está por trás das escolhas editoriais. Então a França ela tem esse hábito de querer institucionalizar coisas, né? Vocês já devem ter percebido que eles institucionalizam rapidamente. Então é muito frágil como objeto você ir publicando caderninhos de um autor desse tamanho, desse peso, um prêmio Nobel, enfim. Então se eles reúnem vários num volume só e apresentam lá com uma edição boa, grande, parece livrão, parece livro bom que você vai lá e compra. Se eles vão publicando caderninhos, fica um objeto um pouco mais frágil, do meu ponto de vista. Mas é um procedimento francês, ele funciona assim. Assim como quando eles vão lá publicar a correspondência do autor, eles esperam o autor morrer e publicam aquele troço enorme, né? Tanto que sai primeiro aquela edição assim, depois sai o poste, mas depois sai de bolso. Edição de bolso. E aqui, a proposta do Jorge, você me corrija, foi fazer justamente... Jorge é o editor da época. O Jorge Salum foi de voltar a trazer para a edição a própria materialidade, de alguma forma, da proposta. Ou seja, essa fragilidade. São cadernos. E aí, cada um, fisicamente, o que ele representa, né? Então, é uma proposta completamente diferente. Exato. Depois, enfim, é ruim também, assim, no sentido de quem compra, de certa forma, porque sai um pouco mais caro, né? Se você pensar que na França, hoje, tem um livro de bolso dos cadernos, que deve estar custando uns 7, 8 euros. A mesma coisa aqui no Brasil, você tem por quase, cada um desses aí vale uns 30 reais, tem uns 90 reais. Uma diferença um pouco grande. Mas enfim, isso... Tem a coisa do acesso. Tem a coisa do acesso, né? Tem isso também. A nossa postura tradutora também, né? Além desse desafio constante em cada
cada nova entrada do caderno do escritor tem também dessa... O que o leitor brasileiro quer ler do caderno, né, do Camus? Pode ser muito uma coisa específica, só quem estuda o Camus vai ler. Só que vira uma leitura que pode ser muito agradável também, e justamente por você chegar um pouco nesses bastidores da obra, né, por você chegar em muita coisa que o Camus não chegou a publicar, então tem muito fragmento, tem muito trechos, que são, eu não sei, é muito difícil de construir uma obra, né, falar que é ou não. E ao mesmo tempo tem uma ambiguidade também nesse suporte, porque o Camus, ele foi escrevendo os cadernos, e quando chegou no começo da década de 50, ele soube que era possível publicar os cadernos. Assim, estavam começando a organizar, depois de um tempo, do François Mauriac e tudo, e ele falou, então acho que eu vou, né, também dar um formato de tradução dos meus cadernos. E começou a haver essa transcrição, esse manuseio do material, o que não foi concluído. Ele morreu, não sei se vocês todos sabem, morreu de acidente de carro em 60, com 46 anos só. E ficou no meio do caminho isso. Então os cadernos, eles são extremamente ambíguos. Eles são ao mesmo tempo é um laboratório da criação, e do outro lado é um espaço de performance da escrita. Ele mostra como a escrita é feita. Então, a gente também foi um grande exercício para a formação como tradução, né? Eu não sei se eu recomendo, porque é engraçado isso, né? Porque por haver essa... Sei lá, eu pensando, alguém que vai começar a traduzir, começa com uma coisa mais curta, um artigo, alguma coisa assim. Eu comecei logo com... Foi o Rousseau e depois Camus, né? Foi meio... Foi bom para aprender bastante, mas a gente tem uma responsabilidade com isso também, né? Então, enfim. Mas avançando, né? Bom, então teve esse meu movimento em relação à tradução. Primeiro a tradução veio atrás de mim, depois eu fui atrás da tradução. E aí aconteceu depois de uma amiga minha, a Raíssa, ela trabalhava na editora Universo dos Livros, e me propôs uma trilogia de romance policial para ser traduzido. E aí foi a tradução que veio de novo atrás de mim, que é de um escritor chamado Pierre Lemaitre. Não sei se vocês conhecem, não é muito conhecido. Ele talvez vai começar a ser mais conhecido agora, que ele ganhou o Goncourt ano passado, que é o maior prêmio literário da França. Não foi esse livro que ganhou, é um outro livro que saiu agora, posso deixar passar para vocês. Essa editora Universo dos Livros é mais livro mais comercial, livro mais best-seller e tal. E foi outra postura de tradução. Assim, eu até agora estava falando para vocês de uma tradução mais acadêmica, né? Como eu estava estudando o Camus lá em 2008, aí eu decidi fazer mestrado em Camus, hoje eu estou fazendo doutorado no Camus, ainda estou traduzindo os cadernos. Aliás, eu terminei agora o 4, o 5 e o 6. O 6 entregamos em março, deve sair no próximo semestre, alguma coisa assim. Continua, vai até o 9º, mas sempre assim, em paralelo com a minha pesquisa. Estou escrevendo uma tese, citando lá nos cadernos, está muito vinculado a uma coisa mais íntima minha, uma coisa que tem um tempo maior também. Depois eu vou falar um pouco dessa outra obra aqui. Mas é outra coisa agora. A editora veio atrás de mim, nós temos um prazo de 2 meses, 3 meses para publicar, e aí é outra postura do tradutor. Você tem um prazo, você não tem mais tanto essa coisa de deixar o texto ir amadurecendo, de ficar voltando, de pesquisar um conceito mais a fundo, ao mesmo tempo que envolve muita pesquisa a todo instante, né? Mas nesse caso, eu tive que aprender, foi também muito importante para me formar mais como na tradução de maneira profissional, eu diria. Foi um momento que, bom, tem aí um livro para você mexer, tem outra linguagem, a literatura contemporânea, saiu em 2003, 2004. É um livro que está dialogando com o romance policial, a história, só um pequeno parênteses, né? Essa trilogia é do comandante chamado Camille Verhoeven, e ele é o comandante da brigada policial francesa em Paris, e ele tem 1,45 m de altura. Então ele já é um cara assim que tem... Só que não só isso, ele tem um complexo com a altura dele, porque quando ele nasceu, porque a mãe dele fumava muito, ela era uma pintora de grande sucesso, fumava muito e desenvolveu essa doença. Não tem nome lá, eu não sei se chega a ser nanismo, em 45 eu acho que não é um anel. Não. Ah, tá. Bom, enfim. E aí, esse assassino que ele vai procurar nesse primeiro livro, ele copia assassinatos de romance policial clássico. Então ele copia o Dália Negra, por exemplo. Eles vão começando a entender, eles têm cenas absurdas de assassinato. Aí
uma diversão, eu ficar falando de pessoas com cabeça cortada, sangue pra todo lado, que é uma coisa bem deprê assim, mas eles vão começar a pesquisar e eles veem que tem diálogo com outros romances, uma intertextualidade policial e um questionamento do lugar da literatura policial, por que ela não está no cânone, por exemplo, é uma coisa que aparece muito. E aí, então, mais uma outra postura tradutória, ter que ir atrás de Dália Negra, procurar algumas descrições que são retomadas aí e tal. E além da pesquisa no idioma em si, né? Além dessa abertura, né? Vocês vão fazer tradução, é aquilo, várias abas no computador, dicionário de sinônimos francês. Aliás, tem Deixa eu te interromper. Quando você pega esses momentos intertextuais, você procura a tradução e você copia ou você retraduz? Eu retraduzi. No caso do Camus, que tem cadernos que ele cita o Proust, por exemplo, ele pensa agora que vai sair, ele cita o Proust um parágrafo inteiro. Eu fui na tradução brasileira do Proust e Nota de Rodapé. Mas é mais raro também. Só quando a tradução é uma coisa bem mais... A Princesa de Cleves, ele cita assim, uma coisa mais... Você sabe que precisa de um trabalho maior no texto. Não, fora que também eu penso que numa questão de contexto, por exemplo, como ali é muito fragmentário, realmente tem uma situação que tem um objetivo diferente, vale a pena você retomar o que já está feito, se está mais ou menos bem feito. Agora, no fluxo de um romance, deve ser muito complicado você já pegar uma tradução feita, porque você já vem num ritmo seu aqui. Sim, às vezes era mais para algumas descrições, assim, sabe? Bem um corpo caído, aí como, porque era assim, o assassino, ele ia lá, cometia o assassinato, aí eles chegam na cena do crime e vê aquela coisa horrível. E aí eles, nossa, tem uma cabeça pendurada aqui, sei lá e tal. E aí depois o assassino manda a carta e fala, eu fiz isso, foi assim, ele vai descrevendo, né? E no final você descobre que era um romancista fracassado, que tentou, enfim. E aí, pra essa descrição do assassinato, eu ia lá no Dália Negra mesmo, porque ele tá falando, olha, eu estou emulando o Dália Negra, fazer uma homenagem à literatura policial pelo assassinato. Mas aí a questão prática, né, que foi uma coisa que eu falei, que a Cláudia falou, vai lá falar de tradução para eles. Eu falei, mas tudo que eu faço na tradução é tudo que eu não posso falar. Porque falaram assim, porque eles estão de saco cheio, eles não é que de saco cheio, mas eles já tiveram curso de tópicos de tradução, de teorias da tradução, eles traduziram e tal, eles querem saber como que é a prática. Prática é tudo isso que eu não estou falando, de certa forma. A gente senta na cadeira e traduz, né, vocês sabem disso, mas... Abre várias abas, pode usar, sei lá, tem para quem é de francês, o CNRTL. Não sei se vocês já ouviram falar, né, é bastante útil, né? Você consegue acessar sinônimos de francês, dicionário, é riquíssimo esse site. Sempre está aberto, toda hora quando eu vou traduzir. Você coloca o termo em francês, ele mostra sinônimos daquele termo e mostra a recorrência deles. Mostra também etimologia daquele termo, mostra além de léxico, etc. E isso, aí você abre sinônimo de português, o Sansajão, né, que é o dicionário, tem um word reference, não sei se já ouviram falar, que é o... Sempre, só que surge dúvida, você entra nesse site, faz a pergunta e menos de um dia te responde. O mundo inteiro, tradutores conversando ali, né, que eu usei muito também. O Linguet também, né, que nem sempre é muito confiável, mas ele toma aquela palavra, aquele termo, aquela expressão traduzida e mostra para você. Então, várias ferramentas, você vai movendo assim, todas as suas competências quase que você aprendeu aqui na faculdade, de certa forma. Você aprendeu morfologia, você usa, sintaxe, você usa, você aprende tudo que você leu em literatura, você usa, concentra tudo aqui, né, de certa forma. E muito importante, assim, no final das contas, né, falando de tudo e mais um pouco aí de maneira assim jogada, é que você não traduz sem diálogo. É impossível pensar uma tradução, um tradutor isolado. Não tem como. Então, se eu estou usando todas essas ferramentas, eu estou em diálogo com, no caso de um Word Reference, eu estou conversando com outras pessoas, com os tradutores, eu estou conversando com o autor do livro, eu estou conversando com amigos meus que fazem tradução. No caso desse romance policial, não esse, mas o segundo agora, eu baixei a versão em inglês e eu ficava comparando minhas escolhas para o tradutor. E foi muito bom para aprender também. Fala com um amigo francês, né, fala com o professor, e a gente tem que falar com eles. Porque a gente não é tradutor experiente formado.
O mercado, se você vai falar com um dono de uma empresa de tradução, e eu já vi depoimento, eles falam, eu quero um tradutor que almoce tradução, durma pensando na tradução e que seja especialista naquela área específica. Que ele seja mesmo o tradutor juramentado, o tradutor da área jurídica, tradutor juramentado, tradutor de medicina, tradutor de engenharia, etc. Então você vai se especializando mesmo e você vai precisar mesmo de outras pessoas ao mesmo tempo. Você vai precisar de alguém que te oriente nesse movimento. Não sei o que mais que eu poderia dizer para vocês. Mas eu tenho outro projeto que eu deixei aqui em andamento, eu mostrei coisas prontas para vocês. Mas é isso, assim, se vocês querem perguntar como que eu começo a tradução, como que eu entro no mercado de tradução, talvez seria interessante começar traduzindo, às vezes uma coisa que vocês acham que vale a pena ser lido. No caso, por exemplo, esse é um outro livro do Camus, que ainda não foi publicado aqui no Brasil, deixa eu passar para vocês, que é A Posteridade do Sol, que é um livro póstumo, que ele, no final da vida, ele morava no sul da França, na região da Provença, e ele teve uma proximidade com um amigo, um poeta muito famoso francês, mais famoso na França, mas é o René Char, que o aproximou da linguagem poética, que o incentivou nesse sentido. E ele teve a fotógrafa Henriette Randá, ela tirou fotos da região, passaram as fotos para ele para escrever trechos poéticos sobre essa região, sobre as fotos. E, bom, ele fez isso, mas ele não conseguiu publicar o livro durante a vida. E uma das últimas coisas que ele falou para o Char foi que não importa o que aconteça, faça com que o nosso livro seja publicado. Então ele morreu no acidente de carro e o Char, depois de uns 5 anos, ele consegue lutar bastante, ele consegue ir atrás de editoras e tudo, e publicar esse livro que conflui um pouco essa questão da amizade, poesia e paisagem. Então tá lá parado, também nem tudo é publicação, estou mostrando para vocês o que saiu e eu também estou agora deixando ali, lapidando, porque tem uma a ver com a minha pesquisa e tal. Mas é isso, é esse movimento de você se abrir para a área, Você traduz, você procura pessoas da área, você insiste, Mas assim, agora se vocês quiserem saber o cotidiano do tradutor, o que é, se é bem remunerado e tal, aí já é uma coisa que todo mundo quer saber, Questões materiais e práticas, Eu não sou só tradutor, eu acho que nem é possível uma pessoa que está começando na tradução ela ser só tradutora. Talvez uma pessoa que se forme na faculdade só em tradução e já vá mesmo, ou em inglês, eu não sei, mas sei lá, a gente aqui profissional de letras, a gente é coringa, não tem nenhum nome. É professor, é revisor, é tradutor, é pesquisador e tal. E, embora o mercado queira que você seja só tradutor, você tem que ter essa flexibilidade, porque ela vai tomar tempo. Um romance desse que está passando por vocês, que é só um livro que vocês estão olhando e folheando, ele me levou 3 meses da minha vida que eu ficava o dia inteiro na frente do computador muitas vezes. Então você vai tomar banho pensando naquilo, você almoça pensando na palavra, você não, vou mudar o termo. Então é uma experiência, você vive a tradução mesmo, no seu cotidiano. Se você puder só fazer isso, tiver fixo num lugar fixo, as editoras atrás de você e tal, se você puder fazer só isso, é ideal, porque isso já te consome totalmente, Mas nesse primeiro momento, provavelmente vai ser algo paralelo que vocês vão fazer. E para a literatura, pelo menos, que é a área que eu conheço, a remuneração que eu tive mais ou menos foi de R$14 por lauda, R$12 por lauda, que está bem abaixo do sindicato. Mas a lauda de quanto? Porque isso varia muito, Falar lauda, mas todas as editoras que eu trabalham com uma lauda diferentemente diferente. Eu não faço ideia, Já vi, mas eu já esqueci tudo. Eu já vi isso, mas eu esqueci. Fora que varia também em função do pacote, o número de páginas totais do pacote. Vai variar bastante. Assim, pro tanto de competência que a gente usa na nossa área, tanto conhecimento que a gente adquire aqui, que a gente concentra tudo que a gente sabe mesmo, assim, que a gente aprende aqui. É muito curioso isso. Não é uma remuneração tão das melhores. Eu acho, talvez se você for para uma área bem específica, mas aí... Isso eu acho que é também uma coisa que se dita. Mesmo um tradutor já que vive só disso, ele não vive só de uma especificidade da tradução. Muito frequentemente, o tradutor a Platão, ele está
fazendo tradução escrita, ele está fazendo cabine de interpretação, ele está fazendo revisão de tradução, ele está fazendo legendagem, porque não dá para ficar num lugar só. Por quê? Porque a gente faz frio o tempo todo. É muito raro você ter um lugar no qual você seja fixo. Se você tem um lugar fixo, ele geralmente vem em empresa, multi, por exemplo. Então, aí vai lá, a Renault contrata um tradutor. Aí aguenta. Fica só na Renault. Aí ninguém consegue. Porque você fica realmente só traduzindo contrato, revisando contrato, retraduzindo contrato, e vai por aí. Né? Então, e assim, mesmo que você pegue uma Denise Botman na vida, ela não faz uma coisa só. Ela está em várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, o que vai dar grana para um tradutor mais completo? É cabine. Só que aí cabine também tem sazonalidade, né? A interpretação, a tradução simultânea. Super sazonal. E aí você tem que estar num circuito. E ainda assim, tem empresas que contratam sempre as mesmas pessoas, porque você acaba criando um glossário, você já faz isso com mais facilidade. Vai. Às vezes eles pagam até menos, se a pessoa tem uma memória de tradução, né, por exemplo, e aí tem aquele contrato que já tem várias coisas que já estão escritas, eles já sabem que você tem uma memória de tradução, que você só vai reproduzindo e só pagam pelo a mais. Exatamente. Você tem. Não vai pegar outro tradutor que não tem aquela memória de tradução daquele. Não sei se você sabe, memória de tradução é esses sistemas que a gente tem como o WordFast, que ele incorpora, ele junta, vai traduzindo, vai acumulando suas traduções ali, e depois você joga textos da língua e ele traduz automaticamente, já traz o que você, como você traduziu aqui normalmente. Eu acho que talvez uma dica legal para quem está começando, que começou como você, é que hoje, se vocês forem entrar em qualquer base de dados e forem ver a quantidade de revistas que a gente tem na área, vamos supor que vocês se interessem, eu tive essa dificuldade de cada gramática. Se vocês forem pensar, por exemplo, em área de literatura especificamente, vocês pegam. A Cisma é uma revista puramente discente, 100% discente. Todo número tem tradução. Então, sempre dá para propor. Eles recebem, eles avaliam, falam, vai lá, traduz, sempre tem alguém que faz uma revisão bem feita. Tem os cadernos de tradução. A criação e crítica sempre tem. A manuscrítica sempre tem. A non plus. Aqui, só na área do francês tem a non plus, a manuscrítica, a criação e crítica, que todas propõem tradução. Então, é sempre um bom lugar para começar sob tutela. Você vai lá, procura um professor com o qual você tem um pouco mais de afinidade e fala, olha, eu quero propor essa tradução, me dá uma mãozinha, e a gente vai lá, lê, dá uma polida, enfim. Então, para começar, tem muitos veículos e, como o Rafa disse, começando pequenininho. E aí vocês, quanto mais próximo do centro de interesses de vocês, mais simples vai ficar, porque é uma coisa que vocês frequentam. Né? Porque vocês já devem ter percebido que, por mais proficientes que vocês sejam em português ou em francês, tem universos lexicais que não fazem parte da vida de vocês. Eu falei para a Bruna agora há pouco, tem um sujeito que me propôs ontem uma tradução de uma ação contra o Twitter para a França. Ah, não, mas é uma versão em francês, é rapidinho, são 35 laudas para depois de amanhã. Eu falei, não vai estar sendo possível. Porque isso é o mal da tradução também. Então, se vocês começam, por exemplo, com legenda, televisão é assim, oi, então, faz uma legenda pra mim do episódio lá da série, fala assim, então, é pra hoje à noite, viu? Aí depois não tinha. Você fala, mas cadê o script? Ah, então, eu só tenho metade. Só tenho metade do script. O que isso significa? Não significa assim, eu vou dar um jeito de arrumar o resto. Significa, você transcreve o resto e você mesma traduz. Entendeu? Agora, transcrição é outro trampo, que é pago por fora, em tese. Então, isso é uma coisa que vocês também, como futuros profissionais, vocês têm que saber pisar certinho no lugar e bater pé com relação a determinadas coisas. Então, não pode deixar, porque vocês são mais jovens ou menos experientes, o pessoal pisar em cima, porque o que acontece? Rapidamente você escorrega na tradução, que sempre escorrega, eles falam, a gente vai fazer uma revisão. Nem sempre. Sempre passa alguma coisa, aí o primeiro de uma editora melhor que lê que não gosta, nunca mais chama. E aí você se queima. Então é super complexo esse lugar, por isso que esse começo do Rafa, por exemplo, do Rafael, a Samara, enfim, que é feito sob tutela com muito diálogo,
lê pra mim, dá uma olhada como é que tá, vamos ler, vamos reler, enfim, é fundamental até vocês começarem a ganhar confiança e por meio dessas outras ferramentas vão criando os glossários de vocês, que vocês costumam usar direto, enfim, para a coisa ir ganhando um pouco mais de corpo. Mas o Rafa disse tudo, ou seja, é assim, eu não conheço casos nem de tradutores, escritores que traduzam sozinhos e se satisfaçam com essa atividade assim, traduzir agora vai lá e publica. Muito raro. Então, mesmo grandes escritores que traduzem, eles passam para um outro escritor dar uma olhada, para ver se pega, se rola, porque é muito perigoso esse lugar, né? E você é muito responsável. Então, é que eu acho que tem um momento que você está tão lendo o outro texto na outra língua que você começa a ficar infectado pela outra língua, né? Você esquece de como são as expressões do português. E quanto mais próxima, e no nosso caso, a gente tem uma sintaxe totalmente calcada na sintaxe francesa, rapidamente passa a sintaxe do francês e a gente nem percebe. Hoje mesmo tinha o Mário, que fez uma das traduções comigo da qual vou falar, que passou para o português no meio do caminho, e no meio do português ele já soltou o que era. Soltou uma palavra em francês e em português. Parlando, parlar, e aí né, já fica. Já foi, mas essa escorregada ela é muito mais frequente do que a gente imagina. A gente não tem tanto controle assim. Tem uma hora que a leitura fala mais alto e você está lendo coisas em duas línguas. Né? Então é complicado. Os cadernos, os primeiros cadernos, a Adriana revisou. Só a Adriana Zabag revisou os cadernos. Então, é muito esse lugar que a gente. Muito um auxílio mesmo, sabe? Foi acolhido, a gente recebeu mesmo suporte, né? Foi acolhido. E é importante dizer que esse movimento todo é muito recente na área, né? Porque na época que eu era aluna, esse tipo de coisa que eles estão fazendo, esse movimento dos nossos próprios alunos traduzindo ainda, enquanto alunos de graduação, enfim, e vendo essas coisas complicadas, simplesmente não existiam. Porque as coisas estavam na mão de peixe grande só. Né? Então, e fora as outras coisas que a gente só pode falar off-record. Né? Porque, assim, de editora grande, ele pega a sua tradução e põe o nome de uma outra pessoa, né? E finge que está tudo bem. Que é uma coisa que acontece porque ninguém sabe quem você é, então... vocês têm que aproveitar desse momento, ou seja, dessa distância com os professores, que é muito menor hoje do que faz 20, do que faz 30 anos, e propor. Então, assim como vocês propõem espaços como esse, vocês têm que propor trabalho também, se é o que interessa a vocês, é o que mobiliza vocês. Assim como vocês propõem artigos, vocês podem propor traduções. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Eu queria perguntar uma coisa que eu vi no livro dos cadernos também, que eu achei assim, no final do livro vocês falaram que vocês imprimiram, vocês produziram tudo em software livre, e a fonte é Libertine. Tem alguma coisa, algum statement no meio, assim, foi simplesmente uma Aquilo foi total escolha da editora. Eu achei engraçado, achei curioso. Isso é uma escolha do Jorge, do editor. Uma coisa que eu lembrei que você falou, a gente teve uma reflexão paralela à tradução. Vocês vão ver que tem pós-fácios aí, né? Um deles foi feito com a Samara, e a Samara que fez. E também, quando a gente estava traduzindo, inicialmente, a gente escreveu um artigo, publicou também sobre a tradução. Estava pensando um pouco de teoria da tradução nessa época, né? Também estava um pouco nesse movimento também. Bem, engraçado. Reflexivo. Os cadernos do Cabrini, né? Pro Irene não tem nada. O original do Irene é Travai Soigné, né? Tipo, outra coisa, virou um best-seller, uma coisa mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo da tradução, por exemplo, um livro comercial, como esse daqui. Sei lá, o que você faz primeiro? Você chega a obra, você lê ela inteira, depois você fala, vou traduzir um capítulo hoje, vou traduzir 5 capítulos por semana. Como que é esse processo? Então, tem vezes que eu já cheguei a ler inteiro, ou às vezes eu falo, vou fazer uma primeira tradução rápida e depois eu vou... É sempre retradução, nunca assim, eu passo e defino e pronto. É muito importante, pelo menos para mim, voltar várias vezes no mesmo lugar e tomar um texto de repente, assim, né? Pegar e olhar.
Mas normalmente eu faço um cronograma mesmo, eu tenho uma noção, primeiro eu traduzo, sei lá, sem cronograma eu traduzo, eu faço um trabalho de um dia, umas horas em cima, vejo quanto que eu produzi aquele dia, e a partir daquilo eu começo a organizar cronograma. Então às vezes a editora, no caso desse, a editora pediu uma parte até tal data e outra parte até a outra. Então eu normalmente faço um cronograma e pelo tempo de trabalho, nem sempre eu sigo a risca do cronograma, né? O cronograma está lá para a gente desobedecer. Quase para a gente desobedecer que ele está lá. Mas... Pelo menos na parte de produção gráfica, a parte de colocar uma coisa, assim, tudo, eu imagino que na produção talvez seja assim também. Geralmente é tudo para ontem, se quiser entregar ontem. Mesmo porque, por mais que a gente faça isso, você pega numa página, tem página que exige muito mais tempo que outra, não é a mesma coisa que está traduzindo. Então, eu vou fazer 10 páginas por dia. Chega dia que você chega numa quinta página lá que o cara escreveu. Ele escreveu, não só escreveu muito, como ele fez várias referências, tem várias expressões, etc. Eu encontrei um desafio de tradução esses dias, até contei para a Bruna, que entre essas personagens, esses policiais, tem um que é muito... Ele fez várias faculdades, ele é riquíssimo e tal, e ele sempre tem as sacadas intelectuais. E o que acontece nesse livro é que em vários momentos o narrador ele aparece pouco, porque é muito discurso indireto livre, toda hora você está lendo a narrativa, mas é o olhar do outro, do personagem. E aí nessas tem o personagem, o Camille, que é o protagonista, olhando para ele falar, e ele fala, ele faz todas as liaisons. Ele fala, ele faz todas as liaisons do francês, ele pronuncia exouci, e não euci, né? Eles também, exouci, e agora? Aí agora, eu falo explicar isso, né? Aí você tem que parar, pensar, formular uma frase, formular outra, nota final da pé, não vai, né? No meu caso eu falei que ele articulava bem as palavras e tal, mas para não perder o pouco da nota final da pé, mas tem coisa que às vezes tem que parar, não, para tudo agora, e aí você tem que fazer, dar outro tempo. Então por mais que a gente tente organizar, você dá o tempo, conhecer a obra é importante, conhecer o autor, pegar o estilo do autor, ver como que ele, os diálogos e tal, sentir ali são policiais conversando, tem muito palavrão, você vai ficar traduzindo seu analfabete por filho da mãe, como você vê várias legendas, ou você vai... mas são escolhas. Né? E você tem uma autonomia e uma responsabilidade pelas notas de tradutor, né? Sim. O que você escolhe para... Isso eu acho relevante, falar o que é... Isso acho que é a parte tem mais... mecanismos também, você tem várias possibilidades antes de chegar na nota. Porque a nota para o tradutor é o último recurso. Tem muitos tradutores que falam assim, a nota de tradução digamos, a confissão de que a tradução não deu certo. Então você tem outros mecanismos, Franco Azul, então você tem mecanismos como a nota explicativa entre parênteses, que é o recurso do jornal o tempo todo. Então o jornal fala, por exemplo, em impeachment, aí ele rapidamente coloca entre parênteses o que significa como processo para quem nunca leu aquela palavra. Então você tem outros, então em vez de colocar, por exemplo, como em francês você colocaria près de la Loire, no Brasil, numa primeira entrada, você vai ter que colocar perto do Rio Loire, porque senão não quer dizer muita coisa. E aí vai assim, depois tem todas as opções complicadíssimas de diferenças que a gente tem com gentílicos, com antropônimos, com topônimos. Então são várias escolhas no meio do caminho, como o Rafa disse, suavizar um palavrão, dependendo do contexto e do público, encrudecer o palavrão, dependendo do... Aliás, palavrão é uma coisa muito legal de ver na tradução, porque quando você vai traduzir um palavrão, não importa o que falou o palavrão, necessariamente. Você fala, não, ele falou filho da, então eu vou falar filho da também. Não é isso, porque a gente não falaria isso naquele contexto. A gente tem que pensar em o que eu falaria se eu batesse o pé na porta e... O cara falou outra coisa lá, em francês eles falam bordel de merda. Bordel de merda. Você vai falar bordel de merda. Aí você vai falar, não, puta que pariu, tá, mas tem que pensar ainda, mas eu posso falar isso? Então tudo isso você para e... mas tem vários recursos internos, mas essa questão, por exemplo, você lê tudo antes, como é que você faz, tudo também você vai sentindo à medida que os trabalhos vêm.
no geral, para o tradutor literário, que ele, só num momento muito avançado da carreira, ele recebe sob encomenda traduções com as quais ele não necessariamente se relaciona. Mas, tradicionalmente, o tradutor literário, ele entra na tradução literária por um interesse específico. Então, normalmente, ele já leu aquilo, né? O que a gente fez, por exemplo, que era quem vinha falar aqui neste lugar com a Leda, foi na mesma lógica do Rafa, foi uma tradução sob encomenda da própria Edra para um colóquio que eu organizei em 2013, para o qual eu trouxe um escritor contemporâneo francês grande, né, que é o Pascal Quignard, que é um autor que eu estou estudando desde 2009. Desde 2009, eu estou tentando publicar alguma coisa dele em português. Sistematicamente, a editora fala, então, é que sabe o que acontece? Escritor francês, depois do Novo Roman, não vende. E aí, essa é a resposta sistemática. Aí, o que aconteceu? A Leda, que trabalhava na Edra na época, que eu sempre falo que foi a nossa sereia, enfim, ela começou, como leitora, começou a tentar convencer o editor, olha, tem um cara interessante, contemporâneo, tananá, a gente vai organizar um colóquio, não dá pra gente fazer uma coisinha menor? Aí o próprio Jorge falou, então vamos fazer um opúsculo só para o colóquio, porque ele percebeu que ele já tinha publicado Pascal Quignard para a Bienal de 2012. Porque lá, quando o Oramas organizou a Bienal de 2012, o curador da Bienal, ele propôs 3 textos para um tema que ele chamou de emergências poéticas. E um dos textos era do Pascal Quignard, era um ensaiozinho que tem. Aí, na hora, ele falou, não, já conheço, já sei. Então, a gente traduziu, a gente entrou em contato com o autor. O que você acha que a gente poderia publicar para apresentar você aqui, nessa sua fase atual, no momento do colóquio? Ele falou, esses 3 textos. Ele mesmo deu os textos. E aí a gente começou a traduzir. E foi exatamente como o Rafa. Então, eu que já tinha um interesse na obra dele, num contexto específico de uma disciplina que eu dei de monografia. E aí tinha 2 alunos que estavam cursando essa disciplina, que se interessaram em fazer isso, e fizemos os 3, eu com 2 alunos de monografia. E aí o que a gente fez foi justamente isso, a gente leu os textos primeiro, cada um traduziu no seu canto, com o seu mecanismo. Então, eu, por exemplo, eu transcrevi, porque eu não tinha o texto em Word, mas eu transcrevi tudo em Word e usei WordFast, porque eu estou acostumada a usar WordFast. A Leda traduziu do jeito dela, o Mário do jeito dele, aí a gente se reuniu, um lendo o francês o tempo todo, outro lendo em português em voz alta, para ver se o texto fazia sentido, se a gente estava mais ou menos acompanhando. E numa terceira fase, a gente abandona completamente o francês e trabalha só no português. E também nessa dinâmica de ler, para o outro ouvir, aí tem outros que ouviram, né? Enfim, muito frequentemente, até a gente dar a coisa por encerrada naquele momento. E a gente acabou fazendo uma pequena edição bilíngue, que é ultra arriscado para uma primeira edição, né? Mas saiu do nosso gosto, foi interessante, enfim. O que foi legal é que o editor, então, gostou tanto do autor, enfim, que aí ele me propôs uma outra empreitada, que é um texto do Quignard dos anos 90, numa coleção erótica da Edra. E aí agora, a Leda e eu estamos traduzindo o outro livro dele, mas aí já é um negócio grande, que vai sair nessa coleção que eles têm de Mazor, que tem... como é que chama aquele? Da Lolita de 15 anos, o Swinburne, essas coisas, né? Então aí vai sair assim, com ilustração, com tudo. Mas a lógica continua a mesma. Eu traduzo do meu lado, ela do dela, a gente junta, fica no francês um tempo, quando termina tudo, a gente vai só para o português. E aí depois passa por uma revisão. Então é um ir e vir desse texto permanente. E mesmo quando você faz isso para uma editora ultra comercial, o funcionamento é mais ou menos o mesmo. Mas vocês vão descobrindo, à medida que o trabalho vai avançando, quais são as melhores técnicas para vocês. Eu gosto muito do WordFast porque eu posso expandir sempre as palavras que emperram para mim, encontrá-las em outros contextos. Existe a possibilidade para iniciantes do WordFest Online, que é o FreeTM.
que você pode expandir para a comunidade inteira que está online no WordFest. Então aí a palavra vem, como todo mundo está usando, com uma tabela de concordância. Aparece a palavra no centro, dentro da frase. E aí você consegue vendo o que funciona melhor no seu contexto, mas sempre com o seu glossário. Então ele não é um tradutor automático. Ele te dá a porcentagem do que você mesmo já produziu dentro do seu próprio trabalho para aquela nova frase que você trouxe para ele. Então é uma ferramenta de tradução que é super interessante. A Adriana, que tem uma especialidade em lexicografia, por exemplo, ela termina a tradução e ela põe isso numa ferramenta de produção de concordância, que chama. Então aí ela analisa como as palavras foram usadas em francês e se o uso em português não desviou demais do lugar e da função que essas palavras tinham em francês. Então são outras ferramentas com outros objetivos. Mas são coisas que vocês vão vendo assim, aos poucos. Mesmo para se lançar, vocês têm que topar se lançar sempre grátis, né? Então já que vai ser grátis, o ideal é que vocês tenham que fazer isso num âmbito um pouco mais acadêmico, que permita que vocês façam um trabalho reflexivo importante, que vocês tenham uma comunidade que receba essa tradução e que ajude, que comente, enfim, vocês possam experimentar um pouco, para vocês irem constituindo uma espécie de portfólio, Aí você vai, já publiquei uma tradução assim numa revista, e vocês experimentam, talvez um poema uma vez, um ensaio outra vez, um texto mais literário, um trechinho, né? Enfim. Porque hoje, por exemplo, para o francês, o que tem de muito concreto acontecendo? Tradução de clássicos, retradução de clássicos. Por quê? O motivo é simples, não paga direito. Não paga direito. Agora o Pequeno Príncipe, né? Que você postou. Mas o Mário, por exemplo, o Mário Laranjeira retraduziu o Madame Bovary, por exemplo, que tinha uma tradução da professora Fúvia, mas que era dos anos 50. Então, assim, a mudança para essa edição do Mário é abissal. E é muito interessante porque quando você lê os dois, você vê que são duas leituras completamente diferentes. Realmente são super complementares. Então, esse exercício é muito interessante. Então, se alguém falar assim, você não quer traduzir... O que tinham proposto para mim? A Dama das Camélias. Interessante para quem vai começar, porque já tem uma tradução. Então, você pode ficar comparando o tempo todo. É um aprendizado importante, mesmo que não seja assim o seu autor de predileção. Eu estava vendo com a Adriana, por exemplo, do Camus, quando vocês começaram com isso, de todas as traduções que tem do estrangeiro, nenhuma dá conta do Passé Composé. Nenhuma. Isso aí desaparece completamente do programa tradutório. Assim como das traduções do Flaubert, das duas, nenhuma dá conta do perfeito do Flaubert. E você pergunta para a professora Fúvia, e aí como é que fica o imperfeito então? Aí pergunta para o Mário, eu deixei imperfeito para lá, aí eu fiquei assim, só no vocabulário, sabe? Só no léxico. São opções tradutórias, mas que, obviamente, convidam a novas traduções. O Álvaro tem um aluno que está fazendo, agora acho que ele vai fazer um doutorado direto, está fazendo uma retradução do Baudelaire. São traduções super complicadas, mas elas têm que estar aí, não é porque seja melhor ou pior. É que são coisas, a tradução eterna, ela é muito rara, porque ela necessariamente é muito contextual. Não existe, né? É como o lugar da literatura, né? Está sempre aberto, está sempre se reconstruindo, né? A tradução também tem isso. Agora, como a gente vai mobilizando saberes toda vez para as leituras literárias, essas traduções vão ficando desatualizadas com relação aos saberes que a gente mobiliza. Então, tem filosofia, tem psicanálise, tem história, tem o que for, isso tudo vai modificando aquela leitura e a gente sente necessidade de introduzir outras coisas nas traduções também, né? Não sei, acho que... O método, só para... Com a Samara também, com duas pessoas traduzindo, a gente traduzia metade dos cadernos, metade na metade, trocava, retraduzia as partes, trocava de novo, retraduzia, trocava de novo, retraduzia. Aí se encontrou, um lia, o outro acompanhava e depois sistematizava alguns conceitos. Então, ele sempre traduzia tal palavra porque está um conceito importante no caminho. Né? Então, a gente fazia várias formas aí.
Isso aí vocês vão encontrando sistemas, mas assim, essa coisa de traduzir num binômio com outra pessoa com a qual você se dê bem, tem que se dar bem, porque dá briga. Então tem que se dar bem para poder brigar e voltar bem, né? É uma boa. Mas assim, eu repito, vocês querendo propor alguma coisa para um professor assim, mais próximo, é uma ótima, porque a gente é um pouco a função, se vocês quiserem também, de quem está trabalhando uma língua estrangeira num contexto como o nosso. Então é óbvio que no nosso caso, da Leda, do Mário, por exemplo, era impensável continuar falando de Pascal Quignard, de um Pascal Quignard que nunca foi traduzido. Você fala para quem exatamente? Então, ou você decide que você vai escrever toda a sua pesquisa em francês e você fala para eles que estão lendo aquilo, mas eles não querem saber de estrangeiro falando as coisas que eles falam, tem essa realidade, ou você começa a traduzir, que é um pouco a vocação sempre de quem estuda uma língua estrangeira também, né? Que tem essa formação dupla. Então, se vocês pegam até tradicionalmente na área, era o que a professora Leila fazia desde o começo, ela começou traduzindo mais, né? Porque ela estava falando no vazio de uma teoria que o pessoal discutia, mas que ninguém tinha lido em português. Então, isso faz parte do que, digamos, nos estudos comparatistas, a gente vai chamar de transferência cultural, de passar, né? Que é um pouco o papel que a gente cumpre. Então, muito do nosso papel também é propor para as editoras e para o público brasileiro, olha, tem esse texto que é legal ler, que é legal de produzir, que é legal de aparecer. Porque é um pouco a nossa função, a gente está sendo introduzido a textos novos, a coisas novas, que não necessariamente são em português, né? E em português a gente tem um problema muito sério com relação ao repertório, que não é o mesmo caso em espanhol. Eles traduzem absolutamente tudo que aparece o tempo todo. Né? Isso pode superar também aquela dicotomia tradutor. Eu tenho falado aqui muito da uma tradução acadêmica quanto profissional. É importante superar isso também, né? O tradutor daqui de dentro que começa a conhecer a literatura que a gente atribui nosso valor, né? E ficar do lado, como se lá no mercado eles estão publicando outra coisa, o nosso termo de tradução aqui é um e lá eles precisam de outro. Fazer esse trabalho mesmo de mediador, né? De conseguir ter esse diálogo mesmo. Tem que articular. Não sei se tem mais alguma questão. Para vocês terem, só para assim, a cereja do bolo de outra experiência que a gente teve aqui, com a Leda e o Mário, então, nossos alunos daqui do francês. Essa nossa primeira tradução virou outra coisa, a gente acabou fazendo um projeto diferente. São todas as pessoas que participaram desse colóquio de 2003, foi um encontro que se concluiu por um concerto. A pessoa que propôs esse concerto tinha vindo dar uma aula também no meu curso. Ela falou, olha, eu vou apresentar um projeto para a Prefeitura de Curitiba e eu quero que tenha a música e o texto do Quignard. Que ela é uma especialista em música barroca e o Quignard é um dos grandes responsáveis pela renovação da música barroca. E aí a gente acabou produzindo um espetáculo com música, luzes e texto literário que aconteceu em Curitiba faz 2 semanas. Comecinho de abril. E tudo feito... Então, eles dois fizeram a tradução, eu fiz um pouco de uma parte assim, de roteiro, enfim, mas é uma tradução que eles fizeram de outro texto do Quignard, e aí é muito legal porque vocês têm assim, os 3 músicos, uma caixa de som com a tradução gravada pelos dois, então que aparece como um 4º músico ali. Então é super legal, porque aí eles trouxeram essa coisa, a tradução, para outro contexto. Então é a tradução de um texto para ser lido com o público. Né, uma leitura meio dramática, se a gente for pensar, enfim, mas que não vem lida, não vem como impressa, uma tradução inédita, por exemplo, mas que encontrou outro lugar, encontrou tradução. E tudo feito, tudo nascido aqui, de aula de monografia, curso de monografia. Né? Então esses encontros são absolutamente possíveis. Então é só vocês quererem e ocuparem um pouco esses lugares, esses espaços, né? E proporem coisas. Assim, a maioria dos professores está totalmente aberta a esse tipo de coisa. Não sei se vocês têm alguma outra pergunta. Já traduziram, já tentaram?
Querem, estão querendo. Tem um interesse em começar essa tradução, porque, na verdade, eu entrei na letras muito assim, aberta para ver qual que é a assunto. Então, eu ainda estou meio que me achando, assim, mas a parte de tradução vai ser uma coisa que sempre me atraiu muito. Assim. Até porque, assim, eu meio que caí de paraquedas no mercado editorial, eu trabalho no mercado editorial desde 2010. Mas eu sempre trabalhei com a parte de produção gráfica, né, com a parte de modo design. E agora, recentemente, eu estou trabalhando com conteúdo. Eu estou meio que na brecha do movimento inverso. Assim. E eu tenho muita vontade de traduzir. Eu já tentei traduzir umas coisas, assim, livre mesmo, em casa, assim. Mas... não deixa no gaveta. Traz, pede pra alguém ler, tenta pôr numa revista, é importante. Às vezes até aparece numa revista e algum editor se interessa por algum motivo e isso acaba ganhando seu espaço. Tem que arriscar. Uma dúvida, os projetos de pesquisa relacionados com literatura estão atrelados à tradução? Não. Mas é que, claro, o que eu senti, porque eu passei boa parte da minha vida acadêmica estudando Flaubert. Então isso aí nunca se colocou para mim, porque você não precisa apresentar o Flaubert, basicamente, em nenhum lugar do mundo. Você vai ler o estudo Flaubert, todo mundo já sabe exatamente o que é. Agora, quando eu comecei a trabalhar com literatura contemporânea, que eu estava trabalhando textos que foram publicados de 2008 para cá, aí eu percebi que se eu não passasse por esse processo tradutório, eu não ia ter muita saída para isso aqui. E é uma coisa que eu observei em outros alunos. Então, eu tive, por exemplo, um mestrando, que é o Cícero, que fez uma dissertação incrível sobre um dramaturgo francês da geração 80-90. E que tinha pouca ou uma tradução em português, mas que já tinha sido encenado pelo Antônio Araújo, por exemplo, que é o Jean-Luc Lagarce. Só que como é um texto que ainda não tinha sido encenado e que não tinha uma tradução, ele se sentiu na obrigação de traduzir, porque senão a coisa não fluía. Fora que aqui você produz o seu texto acadêmico em português. Então se você fica naquele, você de qualquer forma tem que traduzir. E pelo menos deixar o original em rodapé. Se você vai traduzir os trechos, traduz tudo de uma vez. E aí ele pôs como anexo a tradução de uma peça inteira, que é o Cartage encore, eu acho que é. E tem uma coisa também que eu acho que essa tradução, principalmente quando você faz uma coisa, nem tô na mesa pra falar, mas quando a tradução, ela não só pro outro, assim, ela traz muita coisa pra você mesmo, quando você pesquisa um autor em francês e você traduz, às vezes você acha que só vai traduzir e você vai sair daquela tradução do mesmo jeito que você entrou. Mas a tradução, ela traz muita coisa, ela problematiza muita coisa, ela faz ver muita coisa, ela materializa. Então é importante mesmo traduzir quando você pesquisa um autor em francês, assim, eu acho. Porque ela te obriga a parar na palavra. Você é obrigada a parar palavra por palavra, sendo que uma coisa que eu sempre coloco para os alunos, se vocês já fizeram um pouco de aula sobre teoria do texto, sobre leitura, enfim, vocês já devem saber que um leitor extremamente proficiente, um leitor profissional como vocês, ele não decodifica todas as palavras que ele vê. Por mais rápido que ele seja, ele decodifica no máximo 70%. O resto ele infere. E na tradução não tem alternativa. Você tem que fazer palavra por palavra, mesmo que a sua unidade mínima de trabalho seja a frase. E isso coloca questões. Você fala, mas por que ele usou justamente isso que é um negócio contextual? Por que ele usou esse prefixo? Por que ele parou nessa preposição? Então é uma parada básica. E a gente não pode esquecer que a primeira forma que existiu de aprender língua estrangeira foi a tradução. Eu não sei agora como é que funciona, mas quando eu fiz latim, por exemplo, aqui, era só tradução. Não tinha outra alternativa para o latim. Então, existe um aprendizado aí no sentido do texto. Você entra no texto e você vive uma relação com o texto que é de outra ordem. Esse escritor, o Pascal Quignard, que eu estudo, ele traduziu um poema grego, apocalíptico, que nunca tinha sido traduzido na França e que no século XVI tinha sido, digamos, declarado como sendo um texto impossível de traduzir. Então, um grande poeta falou, olha, esse texto do Licofronte não dá para traduzir, nunca vai ser traduzido, porque é impossível.
Aí, no fim dos anos 60, um grande poeta alemão que andou com a França, que se chama Paul Celan, fala para o Pascal Quignard, olha, você que entende o grego, traduz o Licofronte. Ele falou, cara, não dá para traduzir, dá sim, você consegue. E o Pascal Quignard era de uma família bom de latinistas, de professores de grego, e foi. E aí ele traduziu esse texto, publicou numa revista. Nem o que eu estou propondo para vocês. Ele era jovenzinho, tinha 19, 20 anos, publicou numa revista. Muitos anos depois, 40 anos depois, de 2009, ele relançou essa tradução, que ele reviu, e acrescentou duas coisas. Ele acrescentou um conto, que ele escreve como se ele fosse uma personagem nessa tradução, que é o Zetes, e no final uma espécie de reflexão sobre a tradução. É um conto lindíssimo. E aí ele fala da relação de dependência física que ele vivia com a tradução. Ele falava que foi o único texto, ele fala, a tradução do Licofronte foi o único texto que eu escrevi, ele não se coloca só como um tradutor, uma coisa técnica. O único texto que eu escrevi sentado numa mesa, porque ele escreve deitado na cama, né? Sentado numa mesa com todos os dicionários abertos. Ele falou que ele chegava num estado de dependência física tão grande que ele tinha certeza que cada vez que ele passava na frente da padaria, ele era incapaz de pedir o pão, porque tudo tinha ido embora da cabeça dele. Ele vivia das palavras dos outros o tempo todo. E realmente tem algo dessa natureza. Você é habitado por um texto que você traz de volta na sua língua de outro jeito, mas que passou pelo seu corpo, de alguma forma. Então, de fato... Você vê repetindo frase que você exatamente. É uma leitura muito mais física do que uma leitura supostamente objetiva ou crítica. É realmente uma leitura para dentro. É super legal. É uma autoria mesmo. A gente só está falando aqui de coisa de trabalho e tal, mas tem o ato de traduzir mesmo, pelo menos eu não estou fazendo, a gente faz à toa, né? Porque eu vou praticar um dia, é legal você falar bem a palavra, assim, é super agradável. Não, é uma forma de você dizer, esse é o meu caminho, né? Porque é o jeito que você, é o jeito como você vê a frase dele, você vê a frase dele de uma forma, você vê as escolhas dele de uma forma, e que não necessariamente você é a mesma forma do próximo tradutor. Então, isso realmente traz muito para a leitura. Né? Os grandes escritores, tem grandes escritores que passaram pela tradução com muita frequência. Hoje mesmo, na aula de teatro, a gente estava falando do Beckett. Então, ele começa a escrever em francês, a partir de um determinado momento, e aí tudo que ele escreve em francês, ele verte para o inglês. Aí o Mário, que é quem estava falando hoje, falou, menos esse texto, porque ele sacou que esse texto ele não ia conseguir. Então ali também coloca, ele fica diante de um limite. O Guimarães, 8 linhas. Então, e aí é sensacional, não sei se vocês já viram os cadernos do Guimarães. É incrível, porque ele traduz tudo que ele lê, só que são máximas. Aí ele escreve lá no caderninho, M100%. Aí ele coloca todas as máximas lá e você fala, que engraçado, isso eu já vi em algum lugar. Óbvio, ele está traduzindo uma fórmula. Então, o mais evidente, a Mônica trabalhou isso no mestrado dela, são fábulas do La Fontaine, por exemplo, que você reconhece a fábula na hora. Só que ele coloca M100%, que é meu 100%, é dele. Ele trouxe para a boca dele, trouxe para a língua dele, é dele. Acabou. Então tem essa passagem que é super antropofágica, mas porque você tá realmente deglutindo não só o que tem ali de puramente lexical ou sintático textual, é toda uma presença de autor que você traz para dentro, você depois oferece como retorno, mas com outra cara. Então realmente uma leitura de outra natureza, uma leitura de outra hora. E para quem trabalha com língua estrangeira, com literatura de língua estrangeira, é uma excelente experiência sempre. Sempre. Mesmo no nível do trabalho, do artigo. Vai produzir um artigo em português, traduza tudo que você está lendo e põe o original na nota de rodapé. Porque aí você está oferecendo uma coisa. Hoje, por exemplo, à tarde, a minha filha, que só tem 8 anos, pegou as fábulas do La Fontaine lá, eu não sei, acho que é Masazaki, não sei mais de quem é, que tem as ilustrações do Calder.
Aí ela veio pra mim e falou, olha só o que eu descobri. Eu deixei ela descobrir o que ela quiser. Olha só o que eu descobri. Eu falei, o quê? Tá em francês na página da esquerda e em português na página da direita. Eu falei, nossa, que louco, né? É porque assim, toda palavra que eu vejo, eu já sei qual é em francês. Então já dá pra aprender francês também junto. Dá 8 anos. Ou seja, pra ela, é uma coisa, foi a descoberta do mês. Foi essa. Então agora ela só quer. Você tem mais desses que tem 2 coisas acontecendo? Né? E a gente não precisa nem ir muito para a língua estrangeira. Basta vocês saberem, por exemplo, que em francês existe a tradução para modernização. Então quando a gente compra Rabelais em francês, ele vem bilíngue. Se vocês compram, por exemplo, Le Roman de la Rose, o primeiro romance em língua francesa, ele vem bilíngue, porque não dá para ler. Se vocês compram Chrétien de Troyes, ele vem bilíngue. Aquele francês não dá para ler integralmente. Então, ele realmente é um exercício muito sutil e extremamente frutífero, eu acho, de leitura. A gente, quando a gente estava trabalhando lá com o foi muito legal, né? Todo mundo entrou um pouco nessa vibe de traduzir, porque era interessante. Mais alguma pergunta? A gente está num dia super complicado, aqui que o botão já está difícil. Bom, então obrigada a todos. Se vocês quiserem continuar essa conversa por qualquer motivo, eu estou muito frequentemente aí, mas vocês podem continuar.